Oi, pessoal! Falaremos sobre artigo de opinião. Esse é o gênero textual que vamos abordar na lição 5. O artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo porque ele tem o posicionamento do autor. Esse autor nós chamamos de articulista. Onde você encontra o artigo de opinião? Você encontra nos jornais, você encontra em revistas também. Mas o jornal é o lugar que você vai encontrar com mais facilidade um articulista. Esse articulista escreve sobre um determinado tema. Ele se posiciona e ele usa de linguagem persuasiva para convencer o leitor que está lendo o seu artigo de que o seu posicionamento é um posicionamento que faz sentido, é um posicionamento que está bem fundamentado. Por isso que quando ele está opinando, quando ele está falando ali sobre sua opinião no texto, ele acaba se valendo muitas vezes de dados, né, de informações de pesquisas para provar aquilo que ele está falando. Lembre-se sempre, pessoal, se nós damos opinião sobre algo, precisamos fundamentar isso e não só dizer que é aquela opinião e pronto, né? Então, olha só que interessante. É comum esse articulista, como eu comentei com vocês, né, trazer citação de autoridade para dentro do texto dele, que aí vai trazer essa ideia de realidade do conteúdo, dados estatísticos, né, que foram coletados por especialistas, exemplificações ou enumerações de fontes, né, outras fontes sobre o conteúdo e argumentação baseada em fatos históricos, entre outros recursos argumentativos. Então, ele pode apresentar diversas maneiras ali para provar que o que ele está falando faz sentido. Quais são as características desse gênero, tá? Ele é sempre veiculado pelos meios de comunicação, como jornal, revista, site, etc. O autor vai expor, então, uma reflexão acerca de um determinado tema, já conversamos sobre isso. A linguagem costuma ser persuasiva a fim de envolver o leitor, né? Então, tem que ser uma linguagem que faz com que o leitor pare para pensar, ainda que o leitor tenha um posicionamento diferente do autor. Mas, de repente, ele se sente convencido de que realmente o que ele está falando aqui é algo com muita base, então vou parar para analisar e pensar um pouco mais. A linguagem mescla objetividade e subjetividade, vai depender muito aqui, né, do estilo do autor para quem ele está escrevendo. O título é de grande importância, porque deve chamar a atenção do leitor, né, então tem que ser um título bem claro e criativo. E o artigo deve ser assinado pelo autor, que é o articulista, ok? A estrutura básica, né, assim como qualquer texto de opinião, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução ele vai refletir, vai trazer impressões pessoais, né, vai trazer ali uma contextualização sobre a temática. No desenvolvimento ele vai apresentar informações, os dados para provar a realidade do posicionamento dele, ele vai trazer ali os especialistas para provar. E na conclusão ele retoma sucintamente o posicionamento, tá? E aí fecha a ideia. Muito bem, vamos então juntos fazer a leitura de um artigo de opinião para a gente responder as questões? Então vamos lá, olha, nós temos aqui, ele começa na página 37 e termina na página 38, é breve, acompanhe comigo, vou fazer a leitura do texto completo. Trabalho infantil transmite e perpetua ignorância e penúria por gerações. Há quem diga que trabalhar desde cedo faz bem. Não é verdade. Trabalhar em vez de brincar e estudar causa males irreversíveis. Quem perdeu o lado lúdico dos primeiros anos de vida ou a preparação educacional adequada na infância e adolescência, certamente terá exponencialmente ampliadas as dificuldades de alcançar o pleno desenvolvimento biopsicossocial. O trabalho precoce subtrai horas de lazer e estudo. Com isso, gera adultos frustrados, infelizes, despreparados para competir com aqueles que puderam dedicar seu precioso tempo às brincadeiras, otimização e potencialização de seus talentos e capacidades. Muito bem, continuando. Poucos compreendem que o trabalho infantil não destrói só a infância e a perspectiva de futuro de quem o pratica. Ele compromete também nossa capacidade de desenvolvimento como nação. Hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, instituído pela Organização Internacional do Trabalho, que no Brasil foi transformado também em Data Nacional de Combate ao mesmo flagelo.
Lei 11.542, 2007. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontava na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em 2017, que no ano anterior, 2016, tínhamos ainda 1,8 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos sendo explorados pelo trabalho. Não há mais tempo, nem deve haver tolerância. Basta! Precisamos cuidar das nossas crianças e adolescentes. A família, a sociedade, a comunidade, o Estado, independentemente da ordem em que forem exigidos, têm o dever constitucional, artigo 227 da CF, e legal, ECA, de proporcionar-lhes proteção integral e absolutamente prioritária. Juntos precisamos dizer um sonoro não ao trabalho infantil e um vibrante sim à educação. Ok, texto do José Roberto Dantas, tá? E do João Batista Martins, César, trabalho infantil transmite e perpetua ignorância e penúria por gerações. Então aqui a gente tem uma temática, né, que é o trabalho infantil e o posicionamento do autor muito claro, tá? Então aqui, por exemplo, nessa mesma página você pode ver: poucos compreendem que o trabalho infantil não destrói só a infância e a perspectiva de futuro de quem o pratica. Então, aqui, claramente, o posicionamento do autor. Vamos fazer juntos a questão número 1? Observa-se a presença de um fato na seguinte passagem retirada do texto. Então, vamos lá. Um fato. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontava na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2017, que no ano anterior, 2016, tínhamos ainda 1,8 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos sendo explorados pelo trabalho. Gente, isso aqui é um fato, né? Tem até dados. Então pode ser essa, mas vamos comprovar com a leitura das próximas. Não há mais tempo nem deve haver tolerância. Basta. Aqui é posicionamento dele, então não é um fato. Poucos compreendem que o trabalho infantil não destrói. Mesma coisa, ó. Aqui é o posicionamento dele. Há quem diga que trabalhar desde cedo faz bem. Mesma coisa, posicionamento. Então, letra A é a correta. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos fazer agora a número 2. Número 2 diz assim: o texto é considerado um artigo de opinião porque, letra A, relata fatos ocorridos nas mídias, jornais, revistas, de forma imparcial. Olha que errado isso. Não é de forma imparcial, ele se posiciona, ele coloca a opinião dele. Então, não pode ser essa. B. Expõe o posicionamento do autor sobre determinado tema de interesse público. Pode ser. É o posicionamento do autor. Letra C. Narra histórias ficcionais, não vou nem ler o resto. Não é ficção, tá? É verdadeiro. É sempre uma temática relacionada à sociedade. Tem como objetivo chamar a atenção de potenciais consumidores? Não. Então, a correta é a letra B. Letra B. Expõe o posicionamento do autor sobre determinado tema de interesse público. Certo? Quero que vocês continuem fazendo as questões ali, reforçando o conhecimento que vocês têm sobre esse gênero textual e nos vemos na próxima lição.